A tela abre em silêncio absoluto. Chuva leve bate contra uma janela iluminada por uma luz fria da rua. O quarto está escuro, exceto por um brilho distante vindo de algum lugar fora de foco. Você está sentado na cama. Parado. Imóvel. Mas a sensação é estranha, como se sua mente já tivesse saído antes de você. O celular está na sua mão. A tela acende. Apaga. Acende de novo. E você não lembra quando decidiu pegar. Nos primeiros segundos do dia, já existe um vazio pequeno. Quase imperceptível. Mas constante. Você levanta sem pensar. Vai até um cômodo. Para no meio do caminho. Esquece o motivo. E volta. Esse tipo de coisa não chama a atenção de ninguém. Mas acontece o tempo todo. No ônibus. Na rua. No trabalho. Em casa. Você olha para alguém falando e percebe que não ouviu absolutamente nada. Só um silêncio interno. Curto. Mas profundo. E então você sorri de leve, como se tivesse entendido. Mas não entendeu. A mente não está falhando. Ela está saindo por pequenos intervalos. Como se a realidade fosse pesada demais para ser carregada inteira. Você abre uma rede social sem intenção. Desliza. Fecha. Abre de novo. E nada disso deixa a memória. É como se o tempo tivesse pequenos cortes invisíveis. Fragmentos de dia que não ficam registrados. Existe um momento específico que isso fica mais claro. À noite. Quando tudo desacelera. A luz do quarto muda. O som diminui. E você finalmente fica sozinho com a própria cabeça. E é aí que vem a sensação estranha. Você tenta lembrar do seu dia. Mas ele não se encaixa. São cenas soltas. Sem continuidade. Uma conversa aqui. Um deslocamento ali. Um gesto automático em outro momento. Mas nada inteiro. Nada completo. Durante o dia, isso passa despercebido. Porque tudo é rápido. Tudo é estímulo. Tudo puxa sua atenção para fora. Você responde mensagens sem sentir presença. Você ri sem realmente entrar na conversa. Você olha vídeos sem saber por quanto tempo ficou ali. E quando percebe, já mudou de assunto. A mente está sempre sendo puxada. Sempre. E aos poucos, se ela começa a aprender a sair sozinha. Você começa a notar pequenas coisas. Esquece o que ia dizer no meio da frase. Entra em um aplicativo e não lembra por quê. Fica parado olhando para uma tela sem absorver nada. E o mais estranho: ninguém percebe isso em você. Por fora, tudo continua normal. Por dentro, existe um intervalo constante. Um tipo de ausência leve, mais repetida. Em um dia comum, você pode estar cercado de pessoas. E ainda assim sentir que está um pouco atrás da realidade. Como se a vida estivesse acontecendo alguns centímetros fora do alcance. Você tenta focar. Mas o foco não a segura. Ele escapa. Não de uma vez. Mas em pequenas fugas. E então vem o efeito mais perigoso. Você começa a aceitar isso como normal.
começa a achar que é só cansaço, ou excesso de coisas para pensar, ou rotina. Mas não é só isso. É a mente aprendendo a não permanecer. Existe um tipo de silêncio que não é externo. É interno. Você pode estar no meio de uma multidão e ainda assim sentir que existe um espaço vazio dentro da sua atenção, como se algo estivesse sempre ligeiramente distante. E quando você finalmente para de verdade, sem tela, sem som, sem distração, você percebe algo desconfortável. Você não esteve totalmente presente em quase nada do dia. Você viveu em pedaços. E não é um evento. Não é um momento. É um padrão. Pequeno. Constante. Silencioso. A mente não desapareceu. Ela só começou a sair antes de você notar. E quanto mais o mundo exige atenção, mais fácil fica não estar inteiro em lugar nenhum.